Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, boa tarde, estamos chegando, eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, para apresentar o Clique Jornal. Clique Jornal de hoje, que estará entrevistando o Fabrício Camilo. Fabrício Camilo, ele que é da CONEM e da ALEST, a Coordenação Nacional das Entidades Negras, e da ALEST aqui em São José dos Campos. A função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, lembrando que a Rádio Web do SINDCT propõe um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Primeiramente, o CONEM vem fazer o Fabrício Camilo, que é diretor do CONEM aqui no Vale, ele vem fazendo aqui um convite para a sessão de abertura do Seminário Regional sobre Saúde e Sustentabilidade. Lembrando que hoje é o Dia do Meio Ambiente e esse convite da ALEST aqui de São José dos Campos, na pessoa do Fabrício Camilo, fala de terra, ar e água, que será realizado no dia 8 de junho no auditório do Sindipetro aqui em São José dos Campos. Fabrício Camilo, boa tarde, Camilo. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Maravilhoso voltar às ondas do rádio com você aqui na Rádio CT, nossos amigos e companheiros de luta de alguns tempos, e nós estamos aqui de volta para exatamente difundir esse trabalho que estamos fazendo com a CONEM, com a LESP e os 35 anos do Sindipetro. Bom, Camilo, primeiramente eu gostaria de falar sobre essa palestra. Depois, na sequência, falar da CONEM, que é a sua é a Coordenação Nacional das Entidades Negras. Isso, exatamente. Lembrando que essa semana nós tivemos a visita da deputada Clélia Gomes. A Clélia Gomes, que aprovou uma lei na Assembleia Legislativa, uma lei estadual, das datas das entidades negras. São coisas que a gente vai debater sobre esse assunto já. Agora, que seminário é este sobre saúde, sustentabilidade, terra, ar e água? Bom, primeiro eu tenho que parabenizar pelo dia de hoje, que é o Dia Nacional e Internacional do Meio Ambiente, e nós já trabalhando sobre isso, Paulinho, a gente vem discutindo sobre esses 3 temas. Primeiro, que não tem condições de você não discutir sobre a terra. Sim. Não tem condições de não discutir sobre a água. E nem tampouco o ar. Então, nós estamos trabalhando com esses seminários e palestras, trazendo para a nossa sociedade conhecer um pouco mais do que está acontecendo com a saúde pública através de todos esses 3 pontos que nós estamos colocando. Primeiro, que a terra na nossa região, ela está complicada, está comprometida, parte do nosso Vale do Paraíba, parte de São José dos Campos,
sobre a questão da falta de manuseio, de trabalho, de formação, de adequação para que a terra tenha o seu poder melhor, né? E isso traz problemas seríssimos. Nós temos aqui também uma Petrobras, onde trabalha com a material fóssil, que traz a preocupação do ar. Então, tudo isso vai ser discutido nesse dia. Bom, então será no dia 8 de junho, às 18 horas, no auditório do Sindipetro. Com certeza. Camilo, o Sindipetro, claro, ligado aos trabalhadores da refinaria Henrique Lage, aqui em São José dos Campos. Pretende-se sair com uma carta, com um documento desse seminário regional, pontuando os pontos de poluição sonora, poluição do ar, poluição visual também? A importância disso tudo, Paulo, traz, por exemplo, nós temos um dos nossos palestrantes, que é o professor Júlio. Ele é funcionário da Petrobras, né? Então, ele vai estar falando sobre benzina, que ele conhece muitíssimo bem e vê todas essas condições. E o Paulo, né, uma das pessoas que vai estar sendo nosso conferencista, que vai falar sobre ar, e outras mais pessoas que lá estarão para estar discutindo. Provavelmente tiraremos, sim, uma linha de discussão, ou dando continuidade a esses seminários e palestras, e no final tirar um documento oficial e fazer um trabalho direcionado à sociedade joseense. Agora, já tem os palestrantes? Nós vamos estar com o Paulo Saldiva, que é um dos nossos grandes palestrantes, que é da USP, professor, tem conhecimento. Estamos com o professor Júlio César, que vai estar falando sobre benzina, e estaremos nós, inclusive, com alguns companheiros sendo indicados na hora, para estar sentando na mesa também, para poder fazer parte dessa discussão. Lembrando que o Paulo Saldiva, ele é o Paulo Hilário Nascimento Saldiva, Isso. que é um médico patologista, Isso. Professor universitário, que estará fazendo essa palestra, com certeza, aqui no Sindipetro, em São José dos Campos. Agora, você está atuando através da Associação Amigos da Zona Leste. É uma nova entidade aqui em São José dos Campos? Essa entidade ela já estava trabalhando, mas ela estava assim meio no incógnita, né? E aí a gente foi para dentro desse trabalho, para dentro dessa LESP, para desenvolver todo um trabalho social e de comunicação social e de atividades e eventos na região da Zona Leste, para que a gente possa desenvolver a cidade em termos de discussão jurídica e social. Bom, primeiro, esse seminário é totalmente de responsabilidade da Aleste. Não. Ela que provocou, ou ela apenas... Isso é um tripartite. É um tripartite de ações, ou seja, são 3 entidades que se somaram para poder fazer essas atividades lá na LESP. E nós estamos trabalhando em conjunto. Então não tem um desencadeamento de um só, é um tripartite de discussão. É um tripartite, então todo mundo envolvido. Bom, e falar em tripartite, ela também é apolítica? A política. A política nós não estamos fazendo dentro do espaço dos sindicatos petroleiros, onde nós estamos lá, né, que vai acontecer as palestras, porém nós não estamos aí lapidados a nenhum partido político. Muito bom. Bom, então, mais uma vez, eu gostaria que você pudesse relatar aqui, dia 8. Você falou o nome de uma outra pessoa, além do Paulo Saldiva, que vai estar palestrando lá, quem é? Que é o Júlio César, que está aqui, que é funcionário da Petrobras. Ah, sim. Tá? Ele vai ele é professor Júlio Araújo. Ele é profissional da área. Está aqui até que ele vai falar sobre essa questão. Bom, então, na palestra, às 18 horas, benzeno. Isso, que é a área que ele domina. Aliás, o benzeno é o que vem na gasolina. Exato. E ele trabalha exatamente nessa área. E ele é professor nessa área. É o solvente na fabricação de grande número de compostos
orgânicos, como o detergente mesmo, o benzeno? Porque, na verdade, o benzeno, tanto como a gasolina e tudo mais, nós estamos trabalhando com material fóssil, né, Paulinho? Material fóssil. E o benzeno é um complementar. Eu não posso dizer mais do que isso, porque não é a minha praia, não é meu conhecimento. Mas o Júlio César, que é professor e Sim, trabalha com isso, e ele vai estar, assim, à disposição da discussão e tem conhecimento, um largo conhecimento sobre a questão do benzeno. Olha, então dia 8, lembrando que o benzeno é uma substância, ela é cancerígena, está presente no meio em que vivemos. Uma das coisas do benzeno, ele é um líquido incolor, é inflamável, mas tem um aroma doce, é um perigo. Em contato com o ar, ele acaba evaporando e na natureza, o benzeno ele é liberado por processos naturais. Então, Aí que está um grande fator, Paulo, desculpa de interromper, mas um grande fator. Nós estamos hoje numa cidade de São José dos Campos e Vale do Paraíba, num potencial numérico de carros. Numéricos. E aí tá, vamos fazer uma provocação. Como é que está o estado do ar no Vale do Paraíba? Vai falar de Vale e vai falar da região leste. Nós vamos falar da leste, vamos falar de São José dos Campos, nós vamos falar de toda uma discussão. Não é? Porque a Alesp, ela foi formada na região leste, mas ela não está discutindo só a região leste. Estamos discutindo o Vale do Paraíba, vamos discutir São José dos Campos, vamos discutir tudo que necessita ter um direcionamento político sobre a questão de ar. Bom, então tá aí, gente, o professor Júlio César da Silva, ele é funcionário da Petrobras e professor também, e vai relatar essa questão do benzeno, que está intimamente ligado aos processos de produção, de refinamento, de transporte, armazenamento de petróleo, mas também nas queimadas que libera o Inclusive, benzeno. Tem duas pessoas que ainda provavelmente vai estar lá, não deram ainda uma resposta positiva, Paulinho, mas a gente acredita que eles vão estar presentes, que é o segundo sargento da Brigada Ambiental da PM daqui de São José dos Campos, que tem conhecimento muito largo sobre a questão das queimadas e outras coisas mais que tem aqui no Vale do Paraíba, de São José dos Campos, que provavelmente ele vai estar lá. Entendeu? Muito bem. E tá o coordenador, provavelmente vai estar lá, a gente convidou ele, mas a gente não deu resposta ainda, mas eu acredito que ele esteja, que é o João, que é o coordenador regional do MST sobre a questão de terra. Por falar em terra, voltou a fervilhar aqui em São José dos Campos. Eu não sou contra. Eu acho que tem mais que fervilho mesmo, porque eles têm que definir uma situação no centro de uma cidade, onde tem um déficit enorme de pessoas necessitadas, e ficam fazendo do povo chacota, ficam usando o povo como instrumento de manobra política. Eu sou a favor de ter mais que invadir aquilo lá e permanecer lá. E se tiver um pouco de bom senso de que realmente tem governo nesse estado, que regularize isso, respeitando as diretrizes e os caminhos que aqui a cidade se eleva. Muito bem. Fabrício Camilo, nós vamos para um breve intervalo e na volta, ainda quero relembrar então no próximo bloco que às 18 horas o tema benzeno que é e os males que provoca, que o palestrante será o professor Júlio Araújo. Sim. Júlio César Araújo, não é? E também o Paulo Saldivas. Será no Sindipetro, na Rua das Azaleias, 54, no bairro Jardim Motorama, nesta cidade de São José dos Campos. E um detalhe, dia 8 de junho. Dia 8. Fabrício Camilo, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já para falar do CONEM, da Coordenação Nacional das Entidades Negras, aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida.
e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Fabrício Camilo, ele que é ativista cultural e ativista político também e diretor do CONEM, o CONEM que é a Coordenação Nacional das Entidades Negras. O Fabrício, nós tivemos algo que você luta há muito tempo e até que, enfim, a deputada Clélia Gomes, ela apresentou e foi aprovado o projeto no estado de São Paulo, que é o Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africana. Esse projeto, ele se estende ainda das matrizes africanas e das nações da Umbanda e do Candomblé, que foi aprovado aqui no estado de São Paulo, seguindo para a sanção do governador e tal. É de extrema importância esse projeto e essa lei, onde o povo do Candomblé, o povo da Umbanda, bem como todos os povos tradicionais do Brasil, necessitam e merecem ter esse espaço e voz aqui no estado de São Paulo, Fabrício? Olha, Paulinho, não só merece, como é necessário fazer, né? Uhum. Nós temos uma luta a nível de Brasil enorme, né? Porque o proceder maior da sociedade é visado dentro do campo do cristianismo. Uhum. E aí tudo se passa, tudo se faz, tudo está certo. Nós não somos contra, de forma alguma, e nós participamos disso, das ações ecumênicas, das ações de trabalho, mas nós também temos nossos caminhos. E essa ação feita pela deputada Clélia, ela abre um proceder muito grande das discussões que aqui no Brasil tem. Porque quando você fala de Umbanda, Candomblé, pensa que matriz africana só tem isso. Uhum. Mas nós temos Ifá, nós temos Candomblé, nós temos a Umbanda, nós temos muçulmanos, nós temos várias atividades, porque matrizes africana não se limita apenas em Umbanda e Candomblé. Uhum. Tá? Então, ela abre uma procedência muito grande das discussões de matriz africana no Brasil, pela formação das diásporas.
que está estabelecida no Brasil. Então, as pessoas têm que entender isso, que matriz africana não é 2. São várias atividades religiosas que nós temos, até porque o país é laico. Então você tem que estabelecer uma qualidade para cada um fazer o seu trabalho, para a gente não ter o que tem aí fora, a tal da Guerra Santa. Porque aqui nós vivemos com igualdade. De uma forma ou de outra. Por mais que tenha o preconceito interreligioso, você sabe que é terrível também aqui no Brasil, mas a gente ainda tem uma certa igualdade. Isso para nós é importante, que a gente possa realmente se relacionar melhor, ter condições melhores, ter seus direitos garantidos, não ser ofendido e direcionar realmente as religiões para quem é necessário. Eu acho que isso é muito importante. Você acredita que com essa lei, que é o dia 30 de setembro, que é o dia do candomblé também? Que na verdade tem o dia 22, que é o dia 22 de novembro, que é o Dia Nacional da Umbanda. Né? Então ela abre um leque para todas as demais. Então o que ela está colocando é só pontuando algumas questões que a gente tem como formação religiosa. Mas o dia a gente não diferencia, a gente faz tudo um trabalho só em conjunto. Isso é muito importante. Bom, então está aí projeto da deputada Clélia Gomes, a Lei 5.297, que institui o Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africana e as Nações do Candomblé. Você sabe, Paulinho, a época que você chegou aqui em São José, que a gente é amiga há muitos anos, eu me recordo bem quando você veio para cá, nós tínhamos aqui na cidade uma coisa que era maravilhosa, cara, que eu gostava muitíssimo, que era a Festa das Nações. Verdade. Era a Festa das Nações. E sempre nós tínhamos pessoal que fazia barraquinho do Egito, outro que fazia parte da África, outro parte da Itália, parte europeia. Nós tínhamos isso na cidade enquanto cultura. Entendeu? Tinha no CTA, tinha aqui no Parque Santos Dumont. Nós tínhamos isso. E aí era legal porque envolvia na cidade as pessoas que tinham etnias diferenciadas, mas eles tinham a oportunidade de mostrar a sua culinária, a sua cultura de dança, tinha condições de montar uma barraca com os quitutes, que eles tinham conhecimento. Hoje nós perdemos aqui em São José dos Campos a referência disso. Nós não temos mais uma Festa das Nações. Que isso era importantíssimo na sociedade joseense, porque as crianças, eu me recordo muito bem que os diretores de ensino e professores faziam questão de levar as crianças e os adolescentes para conhecer as barracas e ter conhecimento como que era alguma coisa que tinha em São José dos Campos enquanto etnias diferenciadas. Isso se perdeu, tirou essa cultura da cidade, não se discute essa cultura na cidade e não traz realmente o resgate histórico do que é a etnia que está estabelecida em São José dos Campos. Bom, até a legislatura passada, as etnias, o próprio CONEM tinha, no caso, o apoio, pelo menos a simpatia do governo municipal. Como é que ficou a situação do Conselho da Igualdade Racial nesse novo governo? Exatamente um conselho que foi criado no governo passado. Estamos fora do Conselho da Fundação Cultural, onde nós tínhamos assento. Nós não fomos comunicados para refazer isso e foi direcionado, através da nova direção, pessoas que ocupassem espaço. Porém, nós vamos reivindicar isso juridicamente, porque está errado. Nós temos que ser comunicados e nós queremos fazer parte do Conselho para a discussão atual. Eu acho que é importantíssimo. Mas temos aí muitos amigos da cultura em São José dos Campos que não estão nos baseando no que podemos estar fazendo futuramente na cidade. Não paramos de trabalhar, viu, Paulinho? Não paramos de trabalhar, continuamos trabalhando. Tanto é que você está vendo aqui, estamos fazendo esses trabalhos e vamos direcionar novamente as discussões para a questão de cultura na cidade, independente do governo que esteja.
Agora, o Fabrício, porque o Conselho Municipal aqui da Promoção da Igualdade Racial, que é o chamado COMPIR aqui em São José dos Campos, ele tinha o objetivo... exato. O objetivo apoiar o Departamento da Igualdade Racial, propor ações para o enfrentamento contra o racismo, ao preconceito, à discriminação racial e também reduzir as desigualdades raciais, em especial nas áreas de educação econômica, educação financeira, social, política, cultural, como é o caso da Fundação, e também exercer um controle social sobre as políticas de promoção da igualdade. Mas em que pé, em 2017, no mês de junho, está o COMPIR aqui em São José dos Campos? Ainda não me chamaram para essa discussão, para ser um pouco mais honesto contigo. Porque antes a gente tinha um direcionamento com o Dr. Sérgio Francisco, que era o presidente, e a diretora do departamento, que era a Rosa Miranda. Né? E demais outros conselheiros que aí estavam. Então eu estava muito atuante dentro dessas discussões, que me deixava a par de tudo isso. Hoje eu não tenho mais essa referência dele estar me conduzindo nessa discussão. Até por causa do dinamismo também do dia a dia político, eu acho que o pessoal está um pouco voltado a essa questão política a nível nacional ou estadual, que realmente está muito pesada. Mas eu vou me procurar se envolver um pouco mais sobre essa discussão e com certeza eu volto aqui na rádio para me dar um retorno para essa questão, porque esse questionamento muito também me interessa, apesar de que eu não tenho, nunca tive atrelado diretamente a partidos para poder fazer meus trabalhos sobre isso. Mas tinha essa simpatia. Exatamente, simpatia. Agora, a criação desse do Conselho da Igualdade, Fabrício, era uma conquista, era uma antiga reivindicação do movimento negro joseense. Exatamente, e da população. Com certeza. Não só do movimento, mas a população pedia também esse conselho. Agora, ele desapareceu Bom, juridicamente ele não vai poder desaparecer porque ele foi devidamente constituído, juridicamente constituído, e não pode desaparecer. Podemos refazê-lo à margem do que for necessário fazer. Eu vejo que pelas ações políticas, Paulinho, pelas ações políticas que o novo governo aí está estabelecido, ele foi extinto. Ou está escondido em alguma gaveta ou atrás de alguma mesa. Porque ele não está na cidade oferecendo as discussões sócio-negras da cidade. Agora, até porque a pergunta que nos mandam aqui para o Clique Jornal, porque é um conselho da promoção da igualdade racial, ele é formado por nada mais, nada menos que 40 membros titulares e suplentes, e é um órgão permanente e consultivo da representatividade da igualdade racial. E vinculado também à Secretaria da Promoção da Cidadania. E quando se fala em cidadania, você vê de um lado a Câmara Municipal, através da edilidade, um vereador querendo colocar ferro pontiagudo em banco de praça, e, de um outro lado, proibindo os malabares dos artistas nas esquinas da cidade. E aí? É uma coisa incoerente. Os malabares, né? Eu quando estava na minha chácara, que eu tinha chácara no São Judas, nós tivemos uma escola de malabares, né? Que foi muito importante naquela região, naquela época. Fizemos um trabalho muito bom. Um dos meninos que aí estão na frente fazendo a discussão, que é o Anthony, que está na frente das discussões dos malabares, sobreviveu sobre isso. Ele faz um trabalho nas lojas, nas ruas 7, em outras lojas e tudo mais. Fizemos um trabalho de circos, enfim, fizemos uma integração de socializar isso com todos, e eles aprenderam a se virarem, a trabalhar de forma cultural. Aí vem alguns que
tem o diploma por merecimento, porque ficou atrás de uma cadeira de faculdade e de escola, ele tem o merecimento do diploma dele. Mas o diploma de rua, ele não sabe nem pôr o pé, porque ele é paupérrimo nessa situação de rua, porque não tem conhecimento de quem sobrevive na rua. Fabrício, a organização, o Conselho de Direitos Humanos na ONU apontou que houve um fracasso em lidar com a discriminação enraizada, exclusão, pobreza enfrentada pela comunidade negra aqui no Brasil e denunciou, inclusive, a criminalização da população negra. A gente pode continuar sobre esse tema para saber que promoção da igualdade racial não é apenas para as pessoas de pele negra e sim o amarelo, o alemão, o branco. Olha, na verdade, essas colocações que a ONU coloca, eu tenho bem conhecimento sobre essa discussão, a visibilidade deles não é a realidade nossa. Não é. Porque o movimento negro nunca parou de estar fazendo os trabalhos, Paulinho. Tanto é, Paulo, que o povo negro não parou de trabalhar, de lutar. Só o fato da gente conseguir estender dentro da área educacional e cultural. Hoje temos doutores de formação pelo INEM, temos formação pelas cotas, estamos discutindo as condições de vida e melhoramento, não só do negro, e sim da sociedade em si, que envolve a questão negra, porque o negro está envolvido em todas as... Quando você fala afrodescendente, você tem um leque enorme. É negro que é casado com loiras de descendente de italiano, é negro que é casado com português, que é casado com francês. Então, o afrodescendente tem uma mistura muito forte no Brasil. Não é direcionamento só para negro. Muito bem. Então, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já, trazendo dados, inclusive, do IBGE para esse bate-papo da representatividade da população do país, da população negra no país, com o Fabrício Camilo, ele que é diretor do CONEM, que é a Coordenação Nacional das Entidades Negras, e vai reforçar também o pedido, o convite para o seminário Terra, Ar e Água no dia 8 de junho, aqui no auditório do Sindipetro, em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o nosso entrevistado de hoje, o Fabrício Camilo, ativista e coordenador do CONEM, que é a Coordenação Nacional das Entidades Negras, reforçando aqui o convite para o seminário Terra, Ar e Água. É um seminário regional sobre saúde e sustentabilidade no dia 8 de junho no auditório do Sindipetro, aqui em São José dos Campos. E uma das pessoas será o Paulo Saldiva e o Júlio Araújo, também do Sindipetro, que estará conosco. O Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não é apenas de ciência e tecnologia ou de política, de questões culturais, sindicais ou cultura. Na nossa programação, abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, conlutas, CUT, CTV, os movimentos sociais, o CMP, cultura através da Fundação Cultural e passando também por amenidades, causas e até mesmo filosofias e religiões também. Então, esse é o Clique Jornal. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. No programa de hoje, o Fabrício Camilo, mas nós temos também uma informação muito relevante, porque chegou a notícia aqui na redação do Clique Jornal, da Rádio CT, que tem uma fraude que já pegou mais de 360 mil pessoas. É um golpe que imita uma informação oficial da Caixa Econômica Federal. No WhatsApp. Então você que está querendo fazer a retirada do seu FGTS inativo, muito cuidado, porque é uma fraude. Eles estão mandando mensagem no WhatsApp e desta maneira acaba enganando a pessoa e acaba levando o pouco dinheiro que a pessoa esperava ter tido. O Henrique Carmo está conosco. Vamos lá, Henrique. Então, direto na notícia, aproveitando a presença do Fabrício Camilo, até para comentar essa questão desta fraude, desse novo golpe do FGTS pelo WhatsApp. Henrique Carmo, direto na notícia. Um novo golpe pelo internet, os criminosos estão oferecendo via o aplicativo uma mensagem com a opção de consultar o saldo do FGTS, o que não existe pelas vias oficiais. Mais de 360 mil pessoas já foram afetadas pelo golpe. Quem explica melhor é o consultor em segurança na internet, Marcos de Mello. Primeiro, o usuário tem que compartilhar o ataque com pelo menos 10 contatos. Já disseminado o link para mais 10 amigos, ele cai numa segunda página onde ele pode se cadastrar num serviço de SMS pago, que efetua cobrança indevida na sua conta telefônica. Ele também é incentivado a baixar um aplicativo falso. Tem vários ataques numa página só, e tudo aquilo é forjado. Ainda de acordo com De Mello, o usuário deve ficar atento e não clicar em nada que pareça suspeito no aplicativo WhatsApp. Nunca clique numa promoção de cupom de desconto ou de oferta de ganhar algo de graça. Eu sei que é tentador. O usuário está ali, está querendo ganhar algo de graça, eu vou lá ganhar uma geladeira de graça. Aconteceu isso. Não tem geladeira de graça, gente. Para e pensa, entendeu? Quando a esmola é muita, desconfia. Se você tem uma oferta de qualquer coisa que te pareça boa demais para ser verdade, não clique, porque é golpe. Mais de 7 milhões de pessoas já estão aptas a receber o FGTS inativo. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 16 bilhões de reais já foram sacados. Ao todo, serão mais de 43 bilhões de reais sacados até o fim dos pagamentos. A Caixa informa que não manda comunicados para quem tem contas do FGTS para receber e que, para saber se existe dinheiro disponível, o trabalhador pode consultar pelo aplicativo do FGTS, no site oficial da Caixa
ou até mesmo pessoalmente em uma agência do banco. De Brasília, Henrique Carmo. Muito bem. Fabrício Camilo, parece que enquanto 100 brasileiros honestos levantam às 5 da manhã para ganhar um salário mínimo, 1 milhão de desonestos levanta às 10, 11 horas da manhã para roubar os 100? Paulinho, nós estamos num país da corrupção. Você esperava o quê? Não dá para esperar outra coisa. O que você vai esperar de uma população que tem uma cultura de ladrão? Uma cultura de safado, sabe? Quando você coloca 171, quando nós éramos mais jovens, falava que era o povo carioca. Né? Verdade, olha, cuidado com a grande capital do Rio de Janeiro, que era 171 Negrada, do 71. Em São Paulo, cuidado com o Brás. Viu? A 25 de março, 171. Então tinha as suas zonas, né, que eles colocavam isso. Só que o 71, na situação social hoje, é todos que estão aí levando vantagem. A vantagem da lei de Gerson, sabe? Não. Todo mundo quer levar uma vantagemzinha, então ele passa por cima de qualquer um. Ele tem que estar bem. É verdade. Bom, antes da gente retomar essa conversa contigo, está aí. Você já está com qual idade, Fabrício? 57. 50. Está menino ainda, então não é aquela população que precisa da vacina. A vacina. Preciso, tem que tomar também. É verdade, mas já não é daqueles prioritários, porque a vacina da gripe agora foi anunciada em alguns estados brasileiros para toda a população. É o Ministério da Saúde que decidiu distribuir as 10 milhões de doses que sobraram da campanha para a população. Aí que tá, Paulinho. Então você vai. Então você acabou sobrando vacina. Então você vai comentar sobre isso já, porque a vacinação ela vai durar enquanto tiver vacina no estoque. A gente continua então com o Henrique Carmo sobre a vacina da gripe para toda a população. Henrique Carmo, aproveitando que o Fabrício está aqui conosco, vamos lá direto na notícia. A vacina contra a gripe já está disponível para toda a população. Antes, apenas grupos de risco tinham acesso à imunização, mas o Ministério da Saúde decidiu liberar as doses para todos. A medida vai valer até durarem os estoques da vacina, que são de mais de 10 milhões de doses. Até o momento, foram vacinados aproximadamente 76% do público-alvo inicial. A princípio, idosos, crianças, gestantes, povos indígenas, professores e profissionais de saúde deveriam se imunizar. Os idosos foram os que mais se preocuparam com a gripe e quase 84% compareceram aos postos de saúde para tomar a vacina. As crianças foram as que menos tomaram a dose, apenas 62%. As doses distribuídas para toda a população faz parte de um lote de 60 milhões de vacinas adquiridas pelo governo federal para a campanha e que tem validade de 1 ano. Para se vacinar, basta ir ao posto de saúde mais próximo de casa com um cartão de vacina e um documento com foto e se proteger contra a gripe. De Brasília, Henrique Carmo. Muito bem, Henrique. Ô, Fabrício, tá aí sobrando vacina e a gente relembra a Kate Lira da Praça é Nossa, brasileiro tão bonzinho. Mas aí que está uma questão, tem que parar com essa discriminação, fazer esse apartheid. Porque isso é um apartheid. Então eu divido para quem e os outros que sobrar que se ferrem. Apartheid. Só que é o seguinte, se ferraram, compraram um tanto, um lote enorme de vacinas e não chegou no propósito total que eles queriam. Então eles têm que acabar com isso, porque senão perde. Então agora liberou para todo mundo. Por que já não faz isso desde o começo? Você entendeu? Se tem dinheiro para eles roubar, por que não tem dinheiro para investir na sociedade inteira na área de saúde? Está na hora, não é? Para com essa palhaçada, tem que parar com isso. É a mesma coisa do governo do Estado hoje, tem uma publicidade até muito bonita do governo do Estado, que está fazendo as duplicações de Estado da região, 2 hospital regional que vai ser feito, que está aqui, um é no Parque Industrial, outro é em Caraguatatuba, as escolas que estão inaugurando. Eu quero saber o seguinte, isso é importante que eles façam, é uma necessidade para o povo. E os profissionais, como é que fica? Aí é que tá, né?
Bom, para a gente encerrar esse bloco aqui, antes da sua fala, a sua fala final, ô Fabrício, trazer um pouco de grana, um pouco de alento aqui para a população brasileira que nos acompanha. Acontece que 120 milhões vão receber atrasados, 120 mil, perdão, vão receber atrasados do INSS. São mais de 9 bilhões e 700 milhões de reais que foram liberados para os servidores e os beneficiários do INSS que ganharam causas na justiça. O dinheiro agora foi liberado, o calendário do pagamento está sendo estabelecido de acordo com cada tribunal, e a Beatriz Fidelis, ela tem mais informações. Se de repente você entrou com uma ação contra o INSS e ganhou, o dinheiro foi liberado, lembrando ao ouvinte que são 9 bilhões e 700 milhões de reais. Beatriz Fidelis, no último bloco desse terceiro bloco, na última fala desse terceiro bloco, vamos lá, direto no assunto, com uma boa notícia, Beatriz. Mais de 122 mil pessoas vão receber o dinheiro referente a causas de revisão ou concessão de precatórios alimentícios. Nesses processos estão incluídos salários, vencimentos e proventos de servidores do INSS, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez. No total, são mais de 9 bilhões e 700 milhões de reais liberados para segurados do INSS e servidores públicos. Tem direito ao dinheiro quem ganhou esse tipo de causas na Justiça e teve o dinheiro liberado pelo juiz entre o dia 2 de julho de 2015 e 1º de julho de 2016. Como a primeira liberação do dinheiro é de 2015, o que é levado em conta para o cálculo do pagamento é o valor do salário mínimo daquele ano, que era R$ 788. O tribunal com o maior número de beneficiários foi o da 5ª Região. 2 bilhões e 800 milhões de reais serão pagos a mais de 42 mil pessoas dos estados do Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. Cada Tribunal Regional Federal é responsável por abrir as contas bancárias em nome dos vencedores das ações na Justiça e fazer os depósitos. As contas podem ser abertas na Caixa ou no Banco do Brasil, e o pagamento é feito de acordo com o cronograma de cada tribunal. De Brasília, Beatriz Fidelis. Muito bem, Beatriz. Então, aí 120 mil pessoas vão receber atrasados do INSS. Pelo menos uma boa notícia nessa fissura econômica, não é, Fabrício? Eu acho que realmente a gente vendo a alegria que as pessoas vão ter de poder pagar suas contas, enfim, poder estar se alimentando até melhor através disso. Mas eu fico pensando naquela cambada de canalha que está lá desviando a verba desses companheiros todos, desses amigos todos, porque um dinheiro como esse, ele não fica parado. Você imagina o juro de cima desses dinheiro que ficou contido esse tempo todo. A pessoa vai pegar o líquido, mas alguém vai pegar o juro. Alguém já está... Alguém vai cuidando de pegar o juro desse povo. Não dá confiança. Você entendeu? É difícil, né, Paulinho? Fabrício Camilo, você é diretor do CONEM aqui no Vale do Paraíba, nas 39 cidades. E sou coordenador da CONEM Vale. Né? Eu faço parte do Conselho Nacional da CONEM e aqui no Vale do Paraíba eu sou coordenador da CONEM Vale. Bom, segundo o IBGE, isso para o próximo bloco, para a gente debater sobre esse assunto. Segundo o IBGE, os negros, gente preta e gente parda, era a maioria da população brasileira em 2014. Quer dizer, os negros é maioria e são os que menos... favorecidos. São os menos favorecidos, né? Eles, de 2014, naquele censo de 2014 do IBGE, representava 53,6% da população. Agora, e os brasileiros que se declaravam brancos eram 45,5%. Quer dizer, mas tem muita gente que não tem noção da sua raça e fala até que é branco, mas não é branco. Então a população negra, ela é maioria aqui no Brasil. A gente discute sobre isso? Com certeza.
Um breve intervalo e o Fabrício Camilo, ele volta já, e lembrando também que está aqui no Clique Jornal de hoje exatamente para convidar para esse assunto muito importante, que é o Seminário Regional sobre Saúde e Sustentabilidade. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o Fabrício Camilo. O Fabrício Camilo, que nesse ato aqui representa a Leste, que é a Associação Amigos da Zona Leste de São José dos Campos. Fabrício, que entidade é esta, a Leste? O que ela... qual é o papel dela nesse momento político de São José dos Campos? Papel social. Papel social. Papel social. Levando as informações necessárias para a sociedade ter um caminhamento mais digno, né? Para ter conhecimento realmente das discussões locais e municipais. Muito bem. O Fabrício, naquele censo, no último de 2014... mostrou que, então, que os negros representam 53,6%. Quase 54% da população do país. Mas existe dinheiro aí também, 17% dos mais ricos também. A população negra tem muito milionário também aqui no Brasil. Podemos citar isso ou não? Não. A formação que o censo coloca não é verdadeira. Nós temos hoje desses 57%, 54% que nós temos, ainda é consensual. Você pega aí, no máximo 10% que tem uma vida digna, pode chamar classe média rica, milionária. Né? Que tá nessa estatística. Fora isso, 40% disso está onde? Favelas e grande formação de favela e como vou dizer assim, palafitas. Né? Então você vê isso, são 40%. E aí você pega, nesse 10% que eu te falei, já deu o quê? 50%. E 4% dessa sociedade é a mistura do negro
com a raça branca e outras mais. Então você tem os 54%, que é onde ele assume a negritude, mas essa realmente é a conotação da estatística nacional. Bom, então, definitivamente há uma desigualdade de renda muito da população. Tanto é que você percebe uma questão, são duas coisas que nós do movimento negro temos como referência. Quando a gente veio discutir cotas nesse país, fizemos uma discussão de cotas e temos uma preocupação de uma elite negra, que pode virar as costas para o povo negro mesmo. Bom. Entendeu? E temos a outra questão que a gente tem, que eu quero que as pessoas ouçam isso e façam a reflexão. Quando colocou-se, em 1915, mais ou menos nessa data, as colocações para as cotas no Brasil, que foi até 85, era para filhos de latifundiários, que poderia ter o direito dessas cotas. Aonde você viu um fazendeiro negro que pudesse colocar o filho dele nas cotas? Então, por isso que as cotas ela vem de uma formação mais... a discussão é bem ampla e bem antiga, só que ela vem se revelando desse 2000 para cá. Então, a desigualdade no Brasil, além de enorme, tem um forte componente racial, Fabrício. Não só racial, como o comprometimento territorial. Porque nós vemos de capitania hereditárias, que nunca favoreceu o negro em nenhuma circunstância. Nós estamos discutindo ainda a questão quilombola, registrando ainda a questão de terra de quilombo. Pouquíssimos negros que ainda têm como referência a sua casa, como sua. Tanto é que estamos aí. Vai lá no Pinheirinho, você vê o tanto de negros que tem lá, discutindo, brigando ainda para ter um pedacinho de terra, um pedacinho de casa. Agora, em relação ao índio, o índio ele é mais temido, mais respeitado do que os negros pelos mandatários desse país? Na verdade, temidos eles não são. Certo? Se fosse temido, não tinham dizimado 5 milhões de índios nesse país. Certo? Você pegar a história de Santa Catarina, foi em cima de morte de índios. Você pegar o Grande do Sul, em cima de morte de índios. Você pega a parte do estado de São Paulo, foi feito bairros e cidades em cima de morte de índios. E assim sucessivamente. Inclusive, eu estou para lançar meu livro contando isso. O quanto de gente, quanto de índios. São duas coisas nesse país que é uma verdadeira mentira. O tanto de índio que tem aqui, o que se refere. Você coloca hoje, na participação de índio territorial, 10% do território do Brasil para a mão indígena. Só que coloca na mão indígena, depois vai lá os poceiros, toma tudo, arrebenta tudo, o índio não tem coisa, praticamente nada. Tem que sair, ver o tanto que está no Mato Grosso, em Goiás, se matando tal, de tantos poceiros e mineiros entrando em suas reservas e tomando e arrebentando tudo. Ainda hoje? Ainda hoje. Então, para você ver. Então, não são temidos? Não. Terra quilombolas, a lei garante a espaço que já foi registrado, que ele pode morar nas terras quilombolas, mas ele não pode estar mexendo na casa dele porque é tombamento. E o cara vai lá e faz uma casa de alvenaria. Entendeu? Então, todas essas contravenções que nós temos no país, você deixa realmente a pessoa no campo da desigualdade. No campo da desigualdade. Se você não tem como competir, como é que você vai fazer? Olha, então, os índios também são tão vítimas quanto... Não tenha dúvida. A primeira vítima desse país. Estados como Santa Catarina, não é para Rio Grande do Sul, tudo isso, todo parte lugar. do estado de São Paulo. Sim. Espírito Santo, sabe? Ainda tem algumas remanescentes ainda na Bahia, entendeu? Você pega o norte e nordeste do país, que ainda tem os remanescentes indígenas, que, puta merda, sabe? Estão se lapidando, brigando para poder manter a sua demarcação. Então, o desrespeito com o ser humano, o desrespeito com a cultura do ser humano, que realmente é brasileira, é uma coisa. Agora, não vem com essa palavra, descobriram o Brasil. Descobriram o Brasil com 5 milhões de índios aqui, como é que se descobriu o Brasil? Não houve descobrimento. Não tem descobrimento nenhum, teve uma invasão e roubo. Então, o nome mesmo é invasão. É uma invasão. Do Brasil. E roubo.
Porque tinham 5 milhões de... Aí você pensa, houve essa invasão, que foi uma coisa estúpida e ignorante, fizeram tudo que fizeram dentro do Brasil, e desde lá já roubando para o Brasil os minérios, então já tem ladrão lá de agora, você entendeu? Negociando com o índio, mentira, porque o índio negociava com uma tribo, e as outras demais tribos, quem negociava? Então, era matança mesmo, e tinha uma lei na época, vindo de Portugal, que eles tinham que fazer uma nova geração de formação, uma nova civilização no Brasil, onde começou a trazer os nomes dos bugras, né? Família bugras, indígenas, que foi a mistura do português com o negro aqui. Você chega num país que tem 5 milhões de mulheres, todas de mundinho de fora, peitinhos maravilhosos, e os caras tudo passavam a mão na cabeça, ou seja, atrás, de lá dos Estados, de trás da Europa, o estupro e a pedofilia nesse país que está estabelecido até o dia de hoje. Isso tem que ser discutido também. Puxa vida, muita coisa a ser discutida. Bom, para a gente encerrar, dia 8 de junho, Seminário Regional sobre Saúde e Sustentabilidade, o tema Terra, Ar e Água, a serem realizado no dia 8 de junho no auditório do Sindipetro, na Rua das Azaleias, no bairro do Motorama, aqui em São José dos Campos. Entre os palestrantes, o professor Júlio Araújo, ele que é associado do Sindipetro e funcionário da Petrobras, e o doutor Paulo Saldiva, que é o mestre, o professor universitário. Então, auditório do Sindipetro, na Rua das Azaleias, no Jardim Motorama, no dia 8 de junho. Lembrando que você pode ligar no telefone aqui de São José dos Campos, área 12 3929 7188, 3929 7188, ou área 12 9114 3431. É isso? Isso. E o legal também é o seguinte, rapidamente, acho que dá tempo ainda, rapidamente, avisar que no dia 14 também desse mês, nós vamos estar fazendo outra palestra sobre a questão de saúde pública, viu, gente? Além disso, nós vamos estar dando continuidade nas outras atividades no mês. Então, nós vamos ter muita discussão ainda para fazer, viu, Paulo? Muito bem. Fabrício Camilo, diretor da CONEM e um dos idealizadores, junto com a Aleste, desta palestra Seminário Regional sobre Saúde e Sustentabilidade. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Clique Jornal e na Rádio CT. Eu que agradeço realmente esse espaço e a amizade que a gente tem, não só no Cine CT, e pela rádio que a gente tem essa amizade, e temos o vínculo da veiculação. Isso é muito importante. Obrigado, Vale, obrigado a todos os nossos ouvintes, Paulinho, Du, muito obrigado pela atenção, estamos juntos. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.